Existem inúmeras pessoas, sabe, casos de sucesso, que elas seguiram a vida e elas só conquistaram muitas coisas com uma idade muito mais avançada do que 30 anos. Nós não somos todo mundo, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, que nós vamos ter o nosso tempo e que tá tudo bem. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Lívia Lamblé Heatherly e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero contar pra vocês sobre como eu tive a minha crise dos 30 anos, sobre o que aconteceu comigo e como eu superei essa crise toda. Pra mim foi muito difícil chegar aos 30, aconteceram muitas coisas nessa época e eu vou dividir um pouco com vocês porque eu sei que muitas pessoas passam pela crise dos 30 e elas não sabem o que fazer da vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então se vocês já gostaram desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, se inscreve aqui nas minhas redes sociais que sempre tem novidade, principalmente no Instagram, dá aquele like que isso ajuda muito na divulgação do canal e compartilha e vamos para pro vídeo. Eu completei 30 anos em 2014, que foi o pior ano da minha vida. 2014 foi o ano que eu sofri assédio moral numa agência que eu trabalhava no Rio e foi o ano que eu fui contratada da Globo e eu fui demitida com 1 mês de casa. E pra mim isso foi meio que a morte. Só que nesse meio tempo eu tava passando por muitas coisas na minha vida. De 2012 pra 2013, como vocês sabem, eu emagreci muito. Eu emagreci 25 quilos, fiz plástica e nesse meio tempo eu estava assim, considerada magra. Pelo menos eu não tava com o peso que eu estou hoje. Então na minha cabeça, aquela era a fase de aproveitar. Era a fase de conhecer todo mundo, de fazer tudo que eu não fiz quando eu não era magra, conhecer os caras, porque, né, afinal eu estava magra. E os caras sempre ficavam interessados nas mulheres que estão no padrão, né, na minha cabeça. E na maioria dos casos, infelizmente, é verdade mesmo. Foi uma fase, assim, muito louca da minha vida. Não tava bebendo nessa época. Quando eu fiz a dieta de emagrecer muito, eu parei de beber, não tava bebendo. Eu tava tentando cuidar bastante da minha saúde, eu tava, assim, super preocupada se eu engordar, se eu não engordar. Era uma coisa que tava muito na minha cabeça ainda. Eu tava solteira ainda, como vocês sabem, porque eu conheci o Tom no finalzinho de 2014 e a gente só foi se conhecer pessoalmente em 2015, bem no início de 2015, dia 10 de janeiro. Eu tava passando por todas essas transformações e ao mesmo tempo eu tava passando por uma crise de identidade, se eu queria mesmo continuar na comunicação, se eu tava mesmo feliz com aquilo, porque a gente ganha mal sendo social media, todo mundo sabe disso. Eu queria um namorado e nada dava certo, eu sempre saía com um cara, com outro, nunca dava certo, nunca dava uma coisa certa. Eu tava sofrendo bullying terrível na internet, eu ainda quero fazer um vídeo falando sobre isso, das pessoas da minha área que estavam na internet, porque existiam vários grupos de social media e eu tava em alguns grupos desses e algumas pessoas me tratavam assim de uma forma muito hostil e me diminuíam muito. Em parte eu até entendo porque eu era dona da página Analista de Mídias Sociais da Depressão. E naquela época o que eu fazia? Eu pegava os casos de social media que apareciam, os erros de social media e colocava na minha página. E assim, muitas pessoas ficavam com raiva. Hoje em dia, olhando pra isso, realmente não era lá muito legal, né? Mas enfim, a gente evolui com a vida, né? O outro lado das pessoas que faziam bullying comigo era o pessoal do Twitter. Nossa, gente, eu sofri muito bullying no Twitter. Tinha uma galera, ainda tem uma galera que era completamente ruim no Twitter. Eles se utilizavam de perfis falsos. Eles se escondiam atrás daquelas arrobas pra humilhar as pessoas, pra falar mal, pra fazer montagem com foto. Então era uma coisa assim terrível aquilo que eu sofri. Mas aí eu cheguei numa época que eu comecei a me perguntar o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu tenho na minha vida e o que vai ser daqui pra frente? Eu tava trabalhando numa agência em 2013 e quando eu falei que ia fazer a plástica, eles me deram um apoio e tal. Aí chegou na hora que eu fui fazer a plástica, eles me demitiram uma semana antes de eu fazer a plástica. Ou seja, eles me ferraram. Eles tinham falado que não, tudo bem, você pode trabalhar de casa. Eu falei, não, eu trabalho de casa tranquilo. Mas eles não me deram essa chance e eles me demitiram. Então eu comecei em 2014 desempregada e eu consegui um emprego, se eu não me engano, foi em março ou abril. Foi nessa época, assim, que eu consegui um emprego numa agência no Rio. Comecei a trabalhar nessa agência, no terceiro dia de emprego eu voltei chorando copiosamente pra casa, porque a dona da agência era o cão chupando manga. Pra vocês terem uma ideia, quando eu já não trabalhava mais lá, essa mulher ligou pra mim pra me ameaçar, sendo que eu estava grávida. Foi um ano terrível, eu sofri assédio moral dela, eu passei 3 meses lá dentro, elas falaram que ia assinar minha carteira, eu acreditei. Chegou na hora elas assinarem minha carteira, o que elas fizeram? Elas me demitiram. E o
me senti o lixo do lixo, porque eu sofria tanto assédio moral. A chefe me ligava, sei lá, umas 15 vezes por dia pra falar que eu tava fazendo coisa errada. E eu comecei a errar mesmo. Ela me cobrava tanto, ela me colocava tanta pressão, que eu comecei a fazer tudo errado mesmo, gente. Foi a época que eu comecei a questionar se realmente era isso que eu queria da minha vida, se realmente eu queria trabalhar como social media e se era realmente isso que eu era boa em fazer. Saí dessa agência e em pouco tempo depois eu comecei a trabalhar na Globo. Eu fui chamada, passei por um processo seletivo na Globo, foi super difícil e eu passei. Só que nessa época eu já tava tendo crise da minha vesícula, que eu já fiz vídeo contando que eu operei aqui nos Estados Unidos, e eu não sabia o que era. Eu comecei a sentir muita dor e eu tive que faltar muito. Eu não tava num bom momento, eu tava sofrendo bullying, eu tava com crise de vesícula. Foi uma coisa horrível nessa época. E eu fiz algumas coisas nessa época que eu não acho legal, hoje em dia eu super me arrependo. Era uma fase assim complicadíssima e foi quando eu estava com 30 anos. Quando eu fui demitida da Globo, eu fiquei um mês na Globo, eu faltei muito, eu não dei o melhor de mim. Eu tava numa fase assim completamente negra da minha vida. Era uma nuvem negra que tava em cima de mim, não tava bem e eu fui demitida. Foi assim horrível quando eu fui demitida. Foi assim como se eu tivesse morrido por dentro. Eu chorei na frente da minha gestora. Foi horrível. Pra vocês terem uma ideia do quanto isso foi traumático pra mim, eu tenho pesadelos sobre isso até hoje. Hoje em dia diminuiu muito, mas eu sonhava com isso direto, que eu tava sendo demitida, que eu voltava lá, que eu tentava mais alguma coisa, mas assim, foi muito forte, muito traumático pra mim. A gestora até falou assim pra mim, ah, você vai conseguir outra coisa. Aí eu falei assim pra ela, eu não vou conseguir outra coisa, porque acabou a social media pra mim. Foi ali que eu falei pra mim mesma, acabou. E acabou mesmo, gente. Parecia que eu tinha morrido quando eu saí daquela sala. A sensação que eu tinha é, agora só tem a morte na minha vida. Agora é o momento em que eu vou me preparar pra morrer. Não que eu fosse tirar minha vida, mas foi assim um momento de depressão profunda. Foi um momento que eu achava que nada mais ia dar certo pra mim. E é isso que muita gente passa. Muita gente chega aos 30 anos ou está chegando aos 30 anos e acha que tudo acabou, que nada mais vai dar certo, que não encontrou o emprego perfeito, que não tem um amor resolvido, que não tem uma família, que não tem uma casa, que não tem nada. Mas, gente, calma, 30 anos é só uma idade, é só um número. Não é uma coisa que você tenha que provar pra todo mundo, nem pra você mesmo, que você tem que ter aquilo. Todo mundo tem o seu momento. Existem inúmeras pessoas, sabe, casos de sucesso, que elas seguiram a vida e elas só conquistaram muitas coisas com uma idade muito mais avançada do que 30 anos. Nós não somos todo mundo, a gente tem que entender que cada um tem seu tempo, que nós vamos ter o nosso tempo e que tá tudo bem. Eu acho que é muito importante a gente entender isso, a gente se perdoar, a gente se entender, a gente dar um tapinha no nosso ombro, no nosso próprio ombro. Não precisa ser pra ontem, não precisa ser pra amanhã. Uma hora vai dar certo, dá certo pra todo mundo. A gente vive num mundo, sim, competitivo, a gente vive num mundo que um quer passar a perna no outro, a gente vive num mundo que é imediatista, mas a gente tem que ter o nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. E se a gente quer avançar na vida, se a gente quer melhorar a nossa vida, a gente tem que ter paciência e a gente tem que ter empatia com nós mesmos. Muitas vezes a gente tem empatia pelo outro, mas nós não olhamos pra nós mesmos. E aí nós somos o que nós temos de mais precioso. Não tem como a gente fazer o bem pro outro se nós não fazemos o bem pra nós mesmos. Então calma, se você tá passando por essa fase, se você tá passando por isso, dá uma respirada, faz aquele exercício e coloca pra fora e tira esse peso de você, porque é um peso, é um fardo que a gente carrega. E esse fardo pode colocar a gente muito pra baixo, que pode tirar todas as nossas esperanças. E não é assim. Esperança a gente vai construindo, a gente tem que fazer as coisas com calma, a gente tem que fazer aquela bola de neve, trabalho por trabalho, pé por pé, porque senão a gente vai atropelar tudo e não vai conseguir fazer as coisas a longo prazo, a gente quer tudo a curto prazo. Se fosse assim, gente, eu teria desistido já desse canal do YouTube. Eu tô batalhando por esse canal desde maio de 2016, hoje é de 2018. E eu acho que todos nós temos que ter carinho com nós mesmos e fazer trabalhinho de formiga. As coisas no final dão certo. E se não der certo é aquele clichê que todo mundo sabe, ainda não é o final. Se você tá passando por essa crise, se você acha que tudo acabou, se você acha que o desespero bateu na sua porta e que você não tem nada mais, olha pra mim e acredita. Eu achei que nada fosse mais pra frente da minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu saí de lá, eu cheguei em casa, tava muito mal, deitei na cama no quarto escuro e fiquei lá um tempão. Eu não assumi que eu fui demitida da Globo por um bom tempo na internet. Teve gente que fez bolão pra saber quando que eu ia ser demitida e eu não queria dar esse gostinho pra eles. E eu tava numa bad total. E o que eu fiz a partir disso? Eu falei, bem, vou me concentrar em mim mesma. Comecei a ir num centro que mistura espiritismo com umbanda. Se vocês não sabem, eu sou espírita, mas eu fui nesse centro porque lá eles faziam um trabalho pra limpar a sua aura, pra limpar
limpar tudo que você tem, pra você se sentir melhor com você mesma, pra tirar tudo, qualquer coisa de negativa que tem em volta de você. Eu fui nesse centro lá em Niterói, chamado Casa de Tiago, foi minha amiga Sam que me levou lá, inclusive eu agradeço imensamente a ela. E depois disso, eles fizeram um trabalho de limpar lá, eles fizeram uma coisa muito legal. Eu comecei a me sentir melhor comigo mesma. E aí, foi pouco tempo depois eu comecei a conversar com o Tom pela internet, mas assim, foi pouquíssimo tempo depois. Eu queria mudar. Eu falei comigo mesma, eu não quero mais isso pra mim. Eu quero que as coisas deem certo. Eu quero agora caminhar pra frente, sem olhar pra trás. E foi aí que a gente começou a conversar. Eu comecei um blog em 2015, que era o Chofer de Madame. E nessa época eu acabei ficando grávida, acabei largando o blog. Eu tava cansada, eu não conseguia ficar acordada, eu tava sentindo dor da gravidez, então larguei o blog. Mas eu vim pra cá, eu engravidei, eu fiquei noiva, eu mudei de país, eu casei, isso em um ano. Vocês têm ideia do que um ano foi a grande mudança da minha vida? E aí em 2015 eu comecei o canal no YouTube. Eu comecei o canal no YouTube despretensiosamente, porque eu achava que tô vivendo nos Estados Unidos, vou fazer um canal no YouTube pra mostrar como é que é a minha vida aqui. E acabou que tá se tornando muito mais do que isso. O meu canal no YouTube foi simplesmente a minha virada, porque é a forma que eu encontrei de me manter profissional, de me manter nesse mundo online que eu adoro. E tem muitas coisas ainda que eu gostaria de fazer, muitos projetos, porque é isso que eu amo fazer. E mesmo que muita gente tenha tentado me derrubar, eu tô aqui em pé. Mesmo muita gente acreditando que eu fosse desistir, que eu fosse largar tudo, teve até gente achando que eu ia me matar. Mas não, eu tô sempre aqui pra dar a volta por cima e dizer pra todo mundo que me desejou mal e que me desejou coisas ruins e que achou que eu não fosse conseguir, que eu tô aqui e eu não vou desistir. E é isso que eu quero pra vocês. Tá bom, gente? Olha, eu espero que eu tenha ajudado muita gente com esse vídeo. Acredite em você, não desista, porque nós somos batalhadores, somos vencedores sim. E por mais que todo mundo diga que não, nós estamos aqui pra crescer, pra evoluir e pra melhorar sempre. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Meu Deus. Eu tava tomando...